Beleza. Deixa eu apresentar aqui minha guia do plano de ensino. E eu vou fazer duas coisas. Não é bem essa aqui. É essa aqui. Aqui, ó, tá previsto, no caso, não é bem hoje, né? Mas estava previsto para essa semana a gente estudar os periféricos, tá? Certo. Começar o estudo dos periféricos. Então, seria portas de entrada e saída, parte 1. Tá? Nesse estudo aqui, que é o que a gente vai ver hoje, e mais das duas outras aulas, é que vão compor o teste. E o teste vai acontecer no dia 13/9. 13 do no... Segunda-feira que vem, então. Exatamente. Seria. Dá para transferir ele para quinta, esse Tá. teste. Tá, e ele vai. E tipo, a gente vai ter um prazo de entrega ou vai ser durante a aula? Vai ser Como durante a aula? durante a aula? Vai ser durante a aula. Isso. Aí então é o período da aula para entregar, no caso. Isso. Exatamente. Exatamente. O que eu posso fazer com vocês é, antes do teste, eu me reunir com vocês e talvez tirar dúvida de exercício ali na segunda, se quiserem. Eu ia comentar que, tipo, era melhor deixar pra quinta, como vai ter, tipo, duas aulas na Já. segunda e duas na quinta, deixar na quinta, e Uhum. daí se alguém tivesse alguma dúvida ou o senhor tivesse que explicar mais alguma coisa para qualquer um, seria melhor. Beleza. Vou fazer outra coisa aqui, ó. Eu vou mostrar para vocês mais ou menos como é que seria essa prova, tá? Uhum. Vou entrar aqui no... Eu vou entrar aqui na disciplina de micro 1, que tem a mesma ementa que a de vocês. A diferença é que o micro 1 lá de eletrônica industrial eu vou um pouquinho mais a fundo nos tópicos. Eu vou entrar numa prévia aqui de prova. É assim, gente. Tem todo o aviso de como é que vai ser o teste, né? O código, eu geralmente pedia para botar na caixa de texto. Hoje em dia eu peço para anexar o arquivo INO, que vocês baixam ali do Tinkercad, que fica mais fácil para mim, porque aí eu simplesmente pego o código de vocês e coloco no editor de código que eu tenho aqui para dar uma analisada nele. E eu sempre peço para colocar comentários no programa de vocês, tá? Então aqui, por exemplo, desenvolva um programa que, grave o estado ligado ou desligado de um interruptor. Mostre na saída serial o estado do interruptor. Acenda o LED vermelho quando o interruptor está desligado, acenda o LED verde quando o interruptor está ligado. Vocês anexam o código aqui e também eu peço para anexarem junto ali um print da tela mostrando como é que vocês fizeram no Tinkercad. E aí tem a segunda questão, grave o tempo que um botão for pressionado. Pisque um LED verde se o botão tenha sido pressionado por mais de 1 segundo. Pisque um LED vermelho caso o botão tenha sido pressionado por menos de 1 segundo. Certo, professor. E outra dúvida também, porque eu tive muito na faculdade, eu não sei se o senhor vai colocar. Por exemplo, são 3 questões, né? No momento em que eu passar para a segunda, eu posso voltar para a primeira também? Eu acho Porque, que tipo, pode, gente. não, por causa que eu tive uma matéria na faculdade no que eu passava para a primeira, a segunda ficava salva e eu não podia modificar mais. Eles deixavam como salvo. Tipo, se tu deixasse em branco, tu não poderia voltar mais para a primeira. Tu ia só responder a segunda. Por isso. Olha, eu não coloco nenhuma configuração desse tipo e nenhum aluno alguma vez me relatou que isso acontecia. Tem um jeito que fica, só não sei o jeito que é, mas eu tive na faculdade uma disciplina de cálculo em que tu respondia uma questão, tu não poderia voltar para renomear ou reanexar alguma coisa. Por Aham. isso que eu, Não. por isso que eu, por isso que eu pedi. Tá. Não, mas eu acho que não, gente. Eu acho que não acontece isso. Tá. É que depende da configuração que é colocado, né? Uhum. Eu não ponho nenhuma configuração desse tipo. O que eu ponho é que tu só pode ter uma tentativa. Então, tu não Sim, pode entrar e sair do sistema de sim. novo.
Aí também. Isso sim, isso eu ponho porque às vezes, não por nada, mas às vezes causa confusão na hora de corrigir. Às vezes o aluno fez 2 tentativas e ele anexou só na segunda. E aí a primeira que fica ali às vezes. Aí, às vezes ele, tipo, aí ele foi lá, fez toda a primeira e errou, tipo, uma. Daí ele vai lá na segunda, não faz todo o resto e faz só aquela. Não, É, não fecha bem. E outra, a prova ela é sempre sorteada. Então, é bem provável que a questão que o Gustavo pegue seja diferente da questão que o Jonathan pegue, que seja diferente da questão que a Aline pegue. Então, vai ter essas diferenças, tá? sim. A Isso aí. dificuldade é a mesma, mas é uma questão diferente. Sim, a dificuldade é a mesma. Não, virtualmente não tem nenhuma diferença. Pode acontecer de alguém dizer, mas eu estudei menos esse conteúdo. Não tem o que Às vezes, fazer. Mas a alguma ideia coisinha, alguma coisinha muda, mas é pouca coisa no caso. exatamente. Não tem uma questão que é surpreendentemente mais difícil que a outra. Tanto que fiz um semestre inteiro de avaliações com uma outra turma, com outras turmas assim, ninguém nunca reclamou, a questão do coleguinha estava mais fácil. Não, todas no mesmo nível. Não, Todas no certo, mesmo certo. nível. Não, eu perguntei por curiosidade daquela parte ali, porque eu tive e daí eu sofri bastante por causa que a gente reclamou e deu todo um fuzuê no CT e no CCNE lá, Né? por isso que... Não, tranquilo, cara. Tranquilo. É bom esclarecer isso. Eu já avisei vocês, né, gente? Mas uma coisa que eu deixo muito clara, gente. Não pede o código do colega. Não pede ajuda pro coleguinha. Porque se eu desconfiar que o código tá parecido, gente, eu anulo a questão. É muito fácil de ver que um código tá parecido com outro. A não ser que eu veja que o código que tu criou tenha sido derivado de um código que eu já disponibilizei para vocês. Aí não tem problema, pode usar o mesmo. Mas geralmente quando eu elaboro a prova, eu penso nela. Eu sempre faço a prova olhando as listas de exercícios. Com base nessas listas aqui, como é que eu posso fazer uma questão que inclua tudo que a gente viu, mas de uma maneira diferente? Tá? Ou de um raciocínio um pouquinho mais diferente aí. Isso, ele muda alguma coisa. Por exemplo, vocês viram ali que teve uma questão de contagem de tempo. Né? Se Uhum. vocês olharem a lista de exercícios, tem um exercício que tem contagem de tempo. Mas nesse exercício ali, tu não tinha que fazer o LED piscar. Então, essa é a mudança, às vezes, que entra. Vocês têm que pensar, tá, onde é que eu tenho que colocar esse código? O que eu tenho que fazer para esse LED piscar? Como é que ele vai ativar? Como é que não vai ativar? É essas diferenças que tem que pensar. Certo. E aquela imagem que o senhor comentou é do circuito em que foi feito, né? Tipo, que tu falou que era para anexar uma imagem, no caso. Isso, do Tinkercad. Isso, porque às vezes assim, Professor, ó. não dá para compartilhar no Tinkercad um link e aí ele compartilha, no caso, o circuito e o código? Então, há problemas. Teve alunos que fizeram isso. Há 2 problemas com isso. Primeiro, às vezes o link não funciona. O aluno às vezes já me compartilhou, eu entrava e ele dava erro 403. O Tinkercad tem esse bug. Segundo, também já aconteceu isso. O aluno foi lá, fez a prova, compartilhou o link. E aí depois que ele fez a prova, ele se lembrou assim, eu vou tentar fazer outra coisa no circuito. E aí quando eu acesso o link, o circuito já está modificado. Ah, tá, eu não sabia disso. É que semestre passado a gente fez... Na prática também, eu não sabia. Bem, então não dá para fazer mesmo. Não, mas teve alunos que compartilharam o link ali, a gente tentou fazer isso, mas não funcionou muito bem. Então, o print é fácil, gente. O Windows 10, eu acho que já vem por padrão o print, né? Ali no sistema. Windows Shift S. Vem por Ou padrão ali. aí tu recorta a imagem que tu quer. Isso. Vem por padrão, é Tá. bem fácil de fazer, gente. E se fizer, por exemplo, de acordo, por exemplo, se eu for fazer por código, ele automaticamente ele coloca na imagem, tipo, todo o circuito, ou não? Tem que fazer à mão. Vamos ver aqui. Vou abrir aqui um Tinkercad aleatório. Todos vocês já chegaram a mexer no Tinkercad? O que acharam dele?
Professor, Não, você estava falando dos erros ali. Tem outro erro que acontece se tu compartilha o código. Que se tu programa nele no Tinkercad e eu boto, digamos, uma biblioteca diferente, se eu enviar e essa biblioteca, provavelmente essa biblioteca tem 50% de chance de não funcionar no seu computador por causa dos erros da biblioteca que tem no Tinkercad. Aí tem vezes que dá erro no código também, se usa biblioteca diferente. Mas o Tinkercad não aceita outra biblioteca senão as dele, né? Não, sim, então. É tipo, tu bota as bibliotecas dele, aí eu, digamos, eu crio o link para compartilhação. Aí você vai lá, abre na prova, abre o link, vai lá e tenta executar o programa e tem vezes que ele dá erro de biblioteca. Por causa que ele leva como se não fosse. Como se fala? Se não fosse o senhor que fez, ele não vai adicionar a biblioteca. Ele tem uns bugs assim muito loucos quando tu dá esses compartilhamentos e não faz o menor sentido. Teve uma vez que um aluno começou não, compartilhou um link comigo, a gente estava desenvolvendo um exercício junto. Ele, professor, dá uma olhada no meu código. E eu, tá, me compartilha o link que eu abro aqui na turma, que nem eu tô fazendo aqui. Aí ele compartilhou, eu acessava o link 403, 403, erro 403. E eu, que saco, não vamos tentar fazer isso então. Fui, fiz outra coisa. Ele, professor, mas tenta de novo. Aí eu tentei e deu. Tipo, muito aleatório. Então, o que eu peço, geralmente? Quando vocês estão aqui no Tinkercad, isso aqui é um exemplo de... Isso aqui foi um exercício... Não sei se foi de prova. Não, esse aqui não foi de prova. Esse aqui foi um exercício de lista. Tá. Se eu não me engano, é a lista de teclado matricial. Tinha que digitar um código aqui. Deixa eu me lembrar o que era. Vou inicializar aqui. Eu não lembro direito. Deixa eu digitar se era o código no ar. Não lembro direito o que era o código desse aqui. Deixa eu ver. Ah, tá. Era uma senha. Isso. Era de senha. Só que ao invés dele printar no LCD, esse aluno printou no monitor serial, aguardando a entrada. Isso. Deixa eu iniciar a simulação de novo. Bem isso. Vou digitar a senha aqui. 38. Ih, já foi errado. Vai dar erro. Deixa eu ver se é... Ah, tá. É jogo da velha. Senha incorreta. Beleza. Como é que vocês podem fazer? Aqui o print, aqui eu estou no Mac. No Mac eu só aperto o botão do meio do mouse e faço isso aqui, ó. Pum. Printou. E aí o código, o que eu recomendo fazer para vocês? Clica aqui, ó. Download code. E aí ele já vai fazer o download do código de vocês em .ino para mim. Daí o que eu faço? Eu pego esse código, ponho no meu editor de texto. Às vezes, gente, eu simulo no Tinkercad quando eu não entendi muito bem a lógica de vocês, tá? Mas na maioria das situações eu consigo entender a lógica, eu consigo ver se o programa roda, se ele não roda, se vai dar algum problema. Geralmente eu faço uma análise só no editor mesmo, tá? Que mais? Vocês tinham de dúvida? Geralmente é tipo uma, duas questões, no caso. Duas questões. Duas questões nessa prova. Duas questões pelo tempo, quer dizer, também. Uhum. Ah, tá. Não, era isso, por causa que tinha mostrado uma prova que tinha três, por isso que eu pedi mais ou menos quantas questões. Sim. Teve provas que eu fiz 3 questões. Eu vou botar para você só 2. Vocês vão ver que a prova ela vai ter vários itens. Tá? O que acontece? Cada um dos itens pontua. Então, se eu colocar monte o LED conectado de forma correta junto com o botão. Se a montagem estiver correta, pum, pontuou. Tá? O programa deve fazer o LED piscar. O LED piscou conforme o programa botou, pontuou. Se apertar o botão, o LED deve parar de piscar. Aconteceu isso, pontuou nesse cara também. Então, é assim que eu faço a análise parte a parte da prova de vocês. E cada um dos itens tem o mesmo peso. Certo, não, eu pedi por causa que, por exemplo, ali tu colocou, vamos supor, naquela prova prévia. Eu não precisa abrir, né? Eu só tô comentando. Uhum. Tipo, desenvolva o LCD, fazer piscar ou pressionar, por exemplo. Daí, o senhor não especificou nada embaixo, né? Mas daí, tipo, por exemplo, tinha que fazer isso, né?
e colocar a imagem, no caso, se as ligações estiverem certas e o código certo, no caso, tu ia conseguir. Por isso que eu comentei, ele não tinha, tipo, tem os itens que tu citou no caso. Por exemplo, a ligação correta tal com tal, entendeu? Mas considerando que o circuito estava correto, então no geral, daí tu ganharia a pontuação máxima no caso. Não sei se chegou a entender. Entendi. Por exemplo, o senhor falou, por exemplo, a ligação tem que estar correta entre interruptor e LED, por exemplo. Aí pontuou uma, né? Aí lá, por exemplo, naquela prova monstruária, tu, por exemplo, só falou, tem que ligar o LED e fazer acender. Tipo, então, supondo, então, as ligações têm que estar corretas e o código para tu gabaritar, no caso. Tipo, não tem um meio termo ali. Existe o meio termo, eu considero. Tem um... Assim, ó, quanto melhor vocês me explicarem o que vocês estão fazendo, o código de vocês e as coisas ali, eu vou considerar, entende? Uhum. Mas tem que estar muito bem explicadinho para eu conseguir entender mais ou menos o que vocês fizeram. Agora, se o item não foi atendido de forma nenhuma, então ele é anulado. Mas em parte ali, como se fosse por causa que o circuito faça tá um certo, circuito. mas o código não? Não, por exemplo, eu fiz o circuito. Alguma ligação vai estar errada. Tipo, por exemplo, vamos supor, tem 3 ligações. Só que, tipo, ali, tipo, o senhor não especificou, só acendo o LED. Vamos supor assim, e eu errei só uma das ligações e as outras estiverem corretas, eu ganho um meio termo ou ganho um errado completamente? Depende muito. Mas geralmente eu considero, cara. Eu geralmente considero. Não, é por isso que eu perguntei, por causa que, por exemplo, ele não tinha citado nenhuma no caso. E, por exemplo, se o senhor botar em aberto assim e eu errar só uma ligação, por isso que eu tô pedindo. Não, geralmente eu especifico bem ali o que vai fazer. Acabei aprendendo a fazer melhor isso agora em rede, porque às vezes gera dúvida. Geralmente, se fica em dúvida, eu pendo para o lado do aluno. Eu considero a colocação do aluno. Ficou dúbio e eu fiz de outra forma. Por exemplo, uma coisa que eu acabei aprendendo nesse semestre. Eu coloquei ali para o aluno, se tu apertar o botão, o LED tem que piscar. Daí o aluno fez isso, mas o LED piscou só uma vez. A minha ideia é que ele piscasse indefinidamente. Só que eu não especifiquei isso. Considerei. Sim, não, eu pedi por causa que ali tava em aberto, tava muito amplo, né? Por exemplo, fazer o só ligar, por exemplo, se eu errasse uma ligação, tipo, se tem um meio termo ali, por exemplo, nessa parte. A interpretação da questão, no caso, né? Por causa, por exemplo, tem que fazer o LED piscar e eu errei só uma ligação entre o interruptor, alguma coisinha assim, por exemplo, tenha mais ligações no caso, entendeu? Por exemplo, tinha citado 3 ligações num item. E Eu vou ali não fazer faz. Deixa eu abrir uma última avaliação que eu fiz, que eu acho que ela está mais refinada. Peraí. Eu vou abrir o exame. Acho que fica melhor, porque senão... Professor, basicamente vai ter só a prática, né? Não vai ter teóricas ou coisa assim? Não. Certo. Exatamente. Para mim, microcontroladores é uma disciplina prática. Tem que botar a mão na massa. Não vou perguntar... Não, eu não pergunto assim, qual é a arquitetura, não sei o quê. Eu comento com vocês porque eu acho interessante vocês saberem. Mas não vai ter. Tá, Por exemplo, aqui, ó. Faça um LED piscar empregando um temporizador e 2 botões. A frequência de pisca do LED, nesse caso aqui, ó, a montagem ela não pontua. Nesse caso, o que pontua é esse item, esse item e esse item. Óbvio, né, que se tu fizer errado ali, tu não vai ter como testar isso. Provavelmente teu código não vai funcionar, entende? Agora, nessa primeira questão aqui, ó, o sensor de temperatura e os LEDs devem estar conectados de forma adequada. Esse item pontua. Certo. Fazer a leitura de tensão nesse dispositivo e armazenar numa variável. Pontua. É isso aí. Sim, por causa que ele no caso, todas as ligações, no caso, né? Exato. Não, era isso que eu tinha pedido de forma para saber. E tem alguma partezinha que tem que descrever alguma, por exemplo, no código
tinha comentado que tem que adicionar comentários, mas tem algum comentário geral no código que precisa fazer, tipo, todo ele, ou, por exemplo, esse código tá fazendo tal coisa, entendeu? Ou não. Quanto melhor tu comentar, quanto mais tu comentar, mais tu explicar, melhor. O que pode acontecer? Que já aconteceu. Eu não entender o código do aluno, eu zerar a questão e eu deixar uma mensagem no Moodle, me procure e me explique o seu código, porque eu não compreendi qual era a tua ideia. Inclusive, no semestre passado aconteceu do aluno me explicar numa correção de prova, e eu, não, agora eu entendi o teu código, e considerar ele. Tá? Não, eu tô fazendo não um comentário linha ou alguma condição, mas comentário geral do código, é isso que eu tô, tipo, geral, tipo assim, esse código faz tal coisa, entendeu? Tipo assim, código geral, tipo, no geral, não, tipo, numa condicional ou alguma parte. Não precisa porque o geral que o código deve fazer é o que está descrito no cabeçalho do exercício. Certo. As minhas dúvidas gerais foram sanadas, não sei se alguém tem mais. Tranquilo. Você sabe, vai ser só vocês que vão fazer a prova, gente, ou o restante vai ter uma boa parte da turma que vai fazer também? Não sei, professor, porque tem gente no grupo que você está fazendo a matéria. Uhum. Pois Tem, nas outras tipo, disciplinas tem umas 10 pessoas. e tipo, digamos assim, eu tenho vezes que eu aproveito matéria, que eu já tive na faculdade, eu aproveito aqui, que eu, tipo, o Jonathan tem, a Aline tem, o Jonathan tem, e eu não faço porque eu já aproveitei. Matrícula nessa disciplina tem bastante, inclusive. Mas agora quantos que vão fazer, realmente não sei. Mas tem bastante matrícula. Por exemplo, Mas, agora na aula passada tinha entrado um colega novo ali que tinha acabado de entrar também, não sei. É Fabiana, eu acho. Eu cortei a turma por causa dele, sim. Sim, eu lembro disso, que ele estava na aula lá, que ele chegou um pouquinho atrasado, depois ele falou que ele tinha passado e tinha entrado na turma agora, no caso. a pessoa que fez matrícula atrasada. Que nem na faculdade. Sim. 36 alunos tem nessa turma. Então acho que o senhor. Se o senhor avisar no grupo da turma, a maioria vem, acho que nem. Foi que nem aconteceu com a aula do semestre passado com o professor de circuito Zoom. Tinha 15, tinha 10 pessoas em aula, na prova fizeram 25. Às vezes o pessoal não tem, por causa, enfim, de pandemia, trabalho, o pessoal não assiste a aula simples, não é obrigado, né? Eles não conta como presença, não pode contar como presença. Por isso que eu pergunto para vocês, porque vocês conhecem os colegas de vocês mais ou menos têm uma ideia. Mas não que vai fazer alguma diferença, tá, gente? De boas. Só para eu ter mais ou menos uma ideia do quantos alunos vão fazer. Certo, professor. E sobre a câmera, alguma coisa na prova precisa ou não? Não precisa, mas é aquela história. Quem já foi meu aluno sabe, não tem muita tolerância para cola. Se eu desconfiar que houve uma cola, eu anulo as duas provas. As duas provas não, as duas questões. A de quem passou a cola e a de quem colou. Para mim não faz diferença. Tá? Não, eu pergunto por causa da faculdade mesmo, que eles faziam obrigatório, entendeu? Mas Não faço isso. por isso que eu pedi, no caso. Não faz diferença, né, gente? Sim, não, eu pedi por causa que geralmente eles, até em alguma prova, eles cobram, mesmo que tá com a câmera ligada, alguma coisa assim, por isso que eu pedi. É costume, né, no caso. Sim, tranquilo. Mas lembre que é o horário de aula, então a gente vai abrir, eu vou abrir a prova às 9 horas, e aí a prova fecha às 10h30, tá? Então esse vai ser o tempo de vocês. Eu sempre faço a prova, obviamente, de acordo com o tempo que vocês têm. Tá? Eu pensei que seria deixar, tipo, abrir a prova, marcar um horário assim, a prova inicia 9 horas ali, 7 horas, aí, enquanto tu tá com a prova aberta, tu pode fazer ela, mas fechou, tu não pode abrir ela de novo. Pensei que seria fazer desse jeito. Assim, eu não abro a prova antes porque eu acabo ferrando o professor da aula anterior.
porque aí os alunos vão fazer a prova, né? Vão aproveitar Não, sim. todo o tempo que eles têm. Mas assim, gente, como o tempo de vocês... O que eu posso fazer é abrir a prova logo que acabar a aula do Frank, que eu acho que é às 8h40, né? Mas e se o senhor não consegue, tipo, acertar com o professor pra gente ter, tipo aula só segunda-feira e fazer ela estendida? Que daí, tipo, dá pra até marcar com ele assim, porque também, provavelmente ele também vai querer fazer isso pra alguma prova. Só que assim, Gustavo, por exemplo, se ele pegar aula na segunda, ele vai ter 4 períodos. Daí, tipo, vamos supor, 2 questões para 4 períodos, não. Daí vai ser mais questão, daí é de acordo com o tempo. Ou seja, a prova vai ser mais complicada. Então não, vou deixar Não, 2, 3 ali. não de complicada, mas seria mais extensa. Sim. É o que eu quero dizer. Mais trabalhosa, eu digo. Porque às vezes tem que replicar muito código e muito detalhe. Por exemplo, tu fazeria 2 questões, 2 questões que tem que fazer, tipo, montagem. E daí, se for na segunda, tipo, tu vai ter que fazer, talvez, 4 questões de montagem, entendeu? Tô ligado. É isso. É isso. E eu não costumo deixar a prova, assim, também, dias, porque aí dá muita colação. Dá muita cola, muita questão anulada e dá só estresse. Quando é mais tempo, eu costumo fazer aí trabalho. Aí sim, é algo mais... Não, eu achei que no começo eu achei que tipo, o senhor ia disponibilizar, por exemplo, hoje 8, sei lá, ia deixar até o outro dia e o outro dia ia tirar, por isso que eu pedi. Mas como vai ser em horário de aula, também tá bom, por isso. Beleza, então, gente. Vamos dar uma olhadinha no conteúdo de hoje? Chegaram a dar uma olhada? Cheguei um pouco, professor. E o restante? Só por cima mesmo. O senhor tinha falado de liberar a prova, né? Por exemplo, acho que o Frank, ele termina, tipo, acho que é 50 ali, quando mais ou menos. Ali, por exemplo, só que a aula começa, tipo, que o senhor deixou especificado, tipo, ali 9h15, né? Aí então começaria às 9 e lançaria às 9, no caso. Aí tinha que deixar algum aviso, alguma coisa. Não aviso por quê? Do que? Não entendi. Não, a aula ia começar às 9h15, né? Certo. Senhor, por exemplo, na quinta-feira. É 9. Só que, tipo, o senhor tinha falado que 9h15, por exemplo, ia começar. Não sei se o senhor comentou, pode ser outro professor, eu me enganei. Tipo, vai começar um pouquinho mais tarde, alguns minutinhos. Eu até posso começar mais cedo, se quiserem. Não é problema. Não. Então eu confundi o professor. Desculpe. Não, por isso que eu comentei. Não, posso começar até mais cedo a prova ali, umas 9h40, 9h40. 9, acho que 40, 50 ali. Dá tipo 9h50, 9h55 ali, mais ou menos, eu acho. 8. É mais ou menos. Não, 8h50, 8h55. Diminuindo o tempo da prova. Iniciar a prova já termina. Não, eu expressei errado. Mas eu também. Mais ou menos esse horário ali que o Frank termina. É o horário de aula. Tá. E qualquer dúvida, gente, a lei da disciplina é sempre o plano de ensino. Tá? Qualquer dúvida que vocês tenham de datas e coisa é o que está no plano de ensino. Se eu não mudei o plano de ensino, é aquilo ali que vocês podem usar como argumento até contra mim. Podemos fazer essa aula segunda, tira dúvidas. Podemos gerar alguns códigos juntos, fazer alguns exercícios juntos, e aí quinta-feira a gente faz a avaliação, então. Não, certo, professor. Daí revisar alguns, tipo... Inclusive, eu tenho que mudar o plano de ensino. E, tipo, se o senhor tiver algum código, tipo assim, por exemplo, não muito longo, mas, tipo, baseado em outra prova, tipo assim, que o senhor deu alguma coisa, assim, só pra, tipo, pelo menos revisar ou tentar mais alguma coisa, tipo, algum... Vamos um exercício. hoje, então. Vamos fazer uns códigos, gerar uns códigos hoje, então, juntos. Pode ser.
Porque, na verdade, é sempre assim que eu faço, pessoal. Eu não faço as mesmas provas, não faço os mesmos... Não, mas, tipo, não, baseado, tipo, em alguma outra pra, tipo, ficar mais... O que eu Tá, faço é o que eu desenvolvo com vocês, é isso que eu aplico depois na avaliação. Então, é sempre bem personalizado que eu costumo fazer. não, não, certo, professor. Não, só, tipo, comentei em alguma coisa, tipo, mais a nível de prova, Uhum. tipo, já alguma questão, tipo, de lá para trás que o senhor já modificou e aplicou em alguma, entendeu? Pra gente fazer uma, Vamos? nesse sentido, assim. Vamos? Eu vou fazer o seguinte agora, então. Vou dar uma lida aqui com vocês no conteúdo, tá? Que eu postei ali, o roteiro de estudo. Vou dar uma explicada por cima, como eu falei, e depois vamos direto no Tinkercad e vamos começar a trabalhar em cima. Eu acho que é o Certo. que mais conta. Eu, geralmente, quando eu estou lecionando a disciplina de micro, eu gosto que os alunos já peguem o microcontrolador em aula, e a aula começa por aí, entendeu? Aí, a partir de um exercício, a gente começa a debater a teoria. Aqui com vocês eu vou iniciar só o meu objetivo desse roteiro de estudo. A primeira ideia com ele, gente, é a gente estudar a maneira, o periférico mais básico do microcontrolador. O que é um periférico? Periférica, como o nome diz, é algo que não faz parte do núcleo do microcontrolador, é que fica na periferia. O que seria o núcleo? Memória, processador, sistema de controle, tudo isso é o núcleo do meu microcontrolador. Mas o microcontrolador, ele não é só baseado nisso. O microcontrolador é esse núcleo e os periféricos. Então, os periféricos, eles são dispositivos que me ajudam, eu a me comunicar com o mundo externo, ou eu realizar as minhas tarefas. Tá? Por exemplo, um exemplo de periférico é um temporizador. Todo microcontrolador tem temporizadores que nos ajudam a determinar tempo, que nos ajudam a determinar como uma determinada atividade deve ser feita. Tá? Um outro periférico que existe é o conversor analógico digital, em que ele recebe um sinal de tensão e ele converte isso para um valor digital. Mas o periférico que a gente vai estudar na aula de hoje é as entradas e saídas digitais, que é a coisa mais básica que existe. O que é entrada e saída digital? É basicamente os pinos do microcontrolador que recebem zeros e uns. Esses pinos, eles podem funcionar ou como saída, em que eles estabelecem uma tensão alta ou uma tensão baixa, ou que funcionam como entrada, em que eles apenas ficam esperando qual é a tensão que vai ser injetada no pino deles. É basicamente isso. A isso a gente chama de portas de entrada e saída digital, também chamado sistema de I/O do microcontrolador, também chamado de GPIO, General Purpose Input Output do microcontrolador. Enfim, há vários nomes. Tá? Depende muito do fabricante. Okay? Deixa eu dar um zoom aqui. Então é isso, gente. Esse é o objetivo do nosso roteiro da aula de hoje. Tá? A ideia dessas portas de entrada e saída digital é que, como o nome diz, eles vão receber apenas dois valores. Ou 0, que é um valor baixo, ou 5 volts, que é um valor alto. Alguns microcontroladores não trabalham com 5 volts, alguns microcontroladores trabalham com 3.3. Então, isso tem que ser verificado, tá? Conforme o microcontrolador que vocês estejam trabalhando. No caso do Arduino Uno, que é o que a gente tem ali no Tinkercad, é 5 volts. Tá? Esses pinos, gente, a gente tem que configurar eles logo na entrada do Tinkercad. A gente tem que dizer para o microcontrolador se esse pino vai ser uma entrada ou se esse pino vai ser uma saída. Tá? Se ele for uma entrada, a gente ainda pode configurar, colocar uma configuração adicional como input pull-up, que foi o que a gente viu na aula passada. Para que serve isso? Geralmente, quando a gente está usando um pino digital, a gente associa ele a algum botão. Pode associar ele a algum botão. Quando esse botão está pressionado, ele vai ligar o meu pino ou a 5 volts ou a 0. Mas quando o botão não está pressionado, meu pino ficaria flutuando.
Para evitar esse nível de tensão flutuante, a gente anexa um resistor nele, ou ligado no terra, que seria um resistor de pull-down, ou ligado no 5 volts, que seria um resistor de pull-up. Mas a maioria dos microcontroladores tem uma opção chamada input pull-up, que se tu colocar essa opção dentro do código, ele refaz dentro do microcontrolador uma circuitaria que conecta esse pino a um resistor internamente. Então você não precisa colocar isso na sua protoboard. Se quiser colocar, pode colocar, não tem nenhum problema. Mas se quiser fazer isso através de código, o Arduino ele disponibiliza essa opção. Qualquer outro microcontrolador. Tá? E são duas funções basicamente que a gente utiliza nesse tipo de sistema. Quando você está trabalhando com uma porta de saída, você vai usar a função digital write, ou seja, você vai escrever ali nesse teu pino o valor que tu quer, seja valor alto ou seja valor baixo. E quando esse pino está trabalhando como entrada, tu vai usar a função digital read, que você vai ler o valor desse pino, seja ele 0 ou seja ele 1. Um ponto importante aqui. A função digital read também funciona se a porta estiver configurada como saída. Pode não fazer muito sentido, mas eu vou fazer aqui um código que vocês vão começar a entender quando que esse tipo de função é usado. Tá? Aqui eu tenho um exemplo de um semáforo no livro 30 Projetos com Arduino, um e-book disponível na biblioteca. Também tem um circuito ali do Philippe Flop, acendendo a lâmpada com um sensor do tipo PIR, tá? Que trabalha nesse mesmo efeito, nesse mesmo tipo de porta. E depois a gente tem uma coisinha chamada efeito bouncing, tá? Vocês já ouviram falar do efeito bouncing, gente? Não tem ideia do que ele seja? Eu me lembro, não. Deixa eu Lembro tentar. também. Tá, então eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir aqui. Eita, ele vai sair da página. Se eu não me engano, é nesse livro aqui que ele mostra a ideia. Mas eu vou montando aqui no Tinkercad junto com vocês para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer. Vou ver se eu tenho algum exemplo já aqui pronto nesse sentido. Tá, pode ser isso aqui. Professor? Ah, eu ia falar que eu tenho um exemplo igual a esse aí aqui no meu Tinkercad, perguntar se eu queria ele. Esse aqui? Idêntico ao que tá no livro. Idêntico que tá no meio ali no PDF que o senhor mandou. Aham. Então é esse mesmo. Tá, deixa eu pegar aqui. Eu tenho que fazer login aqui no site da biblioteca. Uhum. Tá, bora sim. Tá, deixa eu ver o que eu tinha feito nesse código aqui. Ah, tá. Esse aqui é de duração de tempo. Não. Eu vou criar um código do zero, então, aqui, para a gente tentar entender um pouquinho mais desse efeito bounce. Vou ver se o livro já abriu aqui.
Ah, aqui. Uhum. Acho que é isso. Uhum. O que acontece aqui, ó, gente? Quando vocês pressionam a chave, digamos que vocês estão com o resistor de pull down ali, e vocês pressionam a chave, ela não vai bonitinha fazer daqui para cá. Ela vai ter isso aqui, ó. Essas oscilações. Imagina isso na porta de entrada do microcontrolador. O que vai acontecer? O que ele vai pensar? O que vocês acham? Ele vai interpretar isso como um único acionamento ou ele vai interpretar isso como diversos acionamentos? Vai interpretar como diversos, por causa que ele ligou, no caso. Ele vai interpretar, meu Deus, esse safado está apertando o botão várias vezes. O que ele vai fazer? Ele vai acionar como se... Ele vai executar o código como se eu tivesse acionado isso várias vezes. A isso nós chamamos o efeito de bouncing. Bouncing é oscilação. Quando tu aperta o botão, tu tá lidando com componentes não ideais. Tem uma oscilação ali da chapa mecânica que tu tem dentro do botão. Tem uma ressonância entre o botão e a capacitância de entrada do teu microcontrolador. Existem várias realidades. E a gente tem que ter noção quando isso está acontecendo dentro do nosso micro. O que a gente pode fazer, então, para evitar esse efeito de bouncing do microcontrolador? O que vocês acham? Tem uma coisa muito simples que dá para ser feita. Não é botar o botão negativo no... Ah, esqueci o nome agora. Pull down? Isto? Não ajudaria? Não? Não ajuda. Não ajuda. Não é o pull down que vai te ajudar nisso. Pull down só puxa, no caso, deixa eu vir aqui, o pull down só faz com que a tensão que estava alta puxe para baixo, mas vai ter oscilação. Tem uma forma de fazer, é muito simples. Pensa, olha ali comigo nesse gráfico. Essa oscilação dura muito tempo? Não. Bem curto esse espaço de tempo. Porque não... Bem? Extremamente curto. Bem, Delay? delay. O que é o delay, gente? O delay é quando tu diz para o microcontrolador, opa, espera um pouquinho aí, antes de fazer a leitura do botão. Quando tu pede para ele esperar um pouquinho, tu evita do microcontrolador ler erroneamente esses vários pulsos. Tá? Essa é a grande vantagem do delay. Então, por exemplo, aqui, ó, vou compartilhar aqui a guia do Arduino. Botei um disparador básico aqui, vou entrar aqui em todos os componentes e vou começar a minha montagem. Vou pegar um resistor aqui. Vou pegar um LED. O lado dele, beleza. Vou ligar aqui no 12. E vou pegar aqui um fio preto. Pronto. Vou colocar esse resistor aqui como 220 ohms. Ah, tá. Bugzinho do Tinkercad, gente, já fiquem ligados. Às vezes tu clica no componente e ele não permite alterar o valor. Tá? Mas é bem aleatório. Botão. Para quem não se lembra como o botão funciona, tem o terminal 1 e tem o terminal 2, tá?
Eu tenho o terminal 2 desses dois lados e eu tenho o terminal 1 desses dois lados. Esses terminais aqui estão em curto e esses terminais estão em curto. Quando vocês pressionam esse botão, vocês ligam esse terminal nesse e esse terminal nesse aqui. Tá? Então, o que eu vou fazer? No terminal 1 aqui, eu vou ligar no negativo. Tá? E no terminal 2, eu vou ligar ele no pino aqui do meu Arduino. Qualquer pino pode ser. Faltou alguma coisa nesse botão, gente? Daria pra botar mais um. Eu faria mais a ligação desse pino que tá no negativo. Botaria ele com. Direto. Não, peraí. Botaria o pino que tá ligado ali no 3 no negativo com um resistor. Pra ele não dar a subida de pico. Positivo, com resistor, para fazer um pull-up. Isto. Tá? É uma ideia, pode ser feito. No caso que o Gustavo quis dizer é isso aqui. Eu pegar um resistor, pode ser de 1K mesmo, tá? E fazer isso aqui, ó. Eu posso fazer isso aqui. Já que esses dois lados estão curto-circuitados, né, gente? Posso fazer isso aqui, tá? Tá correto? É uma forma. E eu vou fazer de outra. Vou fazer um pouco diferente agora. Tirar isso aqui. Gente, vocês preferem que eu escreva em diagrama de blocos ou vocês preferem que eu faça já em linguagem de código mesmo? Acho que de código fica melhor. Então, Código é bem melhor. Código, gente. Eu prefiro código. Então, bora lá. Eu prefiro o código. Mas tem gente que facilita com diagrama de blocos. Não tem É, problema. não por nada, mas essa linguagem de blocos é estranha, né? Não dá pra. Demora um tempo para tu se acostumar. É que tu ficar engatando bloquinho com bloquinho, por mais que a racionalidade seja essa mesmo, não dá pra. Uhum. É muito trabalho. Trabalho. Parece que eu tô fazendo lógica. Ó, A disciplina de lógica agora. a visual, que na verdade, né? É isso mesmo. O visual parece estar fazendo lógica algoritmo. Na verdade, o certo de tu estudar a lógica, né, é tu começar com ela diagramada. É tu começar com um diagrama de blocos. Esse seria o ideal de estudar lógica, né? Só que quando a gente entra no curso técnico ou na própria faculdade, a gente já entra aprendendo código. Não tem nenhum problema, entende? Mas a gente deveria ser ensinado na escola a lógica através desses diagramas, né? Pra gente não chegar tão cru na faculdade. É que muita gente, não sei se é o caso, né? Mas algumas pessoas já sabem alguma linguagem, mas, tipo, ficar em bloco, aí, tipo, eu pelo menos não acho tão compreensível. Sim. Mas há controvérsias, né? Sim, tem gente que prefere. Não tem problema, por isso que eu pergunto. Ó, o nosso pino 3 é um pino de entrada. Tá? Então, a gente teria que colocar input aqui. Mas, como eu optei por não colocar um resistor de pull-up, que nem o Gustavo tinha pedido, eu vou fazer isso aqui. Tá? E agora eu defino aqui o meu pino 12 como saída. Fechou. Fiz a configuração. Batata fácil, sem nenhuma complicação. Lembrando que, gente, não há nada de especial nesse void setup aqui. A questão é que esse código vai ser executado apenas uma vez. Tá? E basta. O professor tem que botar o serial.begin ou não? Se a gente utilizar o monitor serial, sim. Ah, Sim. entendi, certo. No Podemos caso utilizar. ali, o Arduino ele já faz diretamente o pull-up? Mas então não daria pra fazer direto o pull-down? Programando direto no Arduino? Não sei por que não pode fazer isso, mas nenhum microcontrolador faz isso. O Tiva também ele tem essa opção de input pull-up dentro do código, mas não tem de input pull-down. Nossa. Não sei por quê. Deve ter algum motivo de arquitetura. Com certeza deve ter algum motivo. Mas só tem input pull-up. Vamos botar o serial begin. Serial... Cara, eu sempre me confundo no
Eu acho que serial.begin é com S maiúsculo e o B minúsculo. Eu sempre me confundo isso. Serial.begin, 9.600 barras. Eu vou iniciar a simulação aqui, vamos ver se ele vai me dar algum erro. Não, é isso mesmo. Não deu erro. Beleza. Vamos fazer uma coisa muito simples aqui. Tá? Eu vou apertar o botão uma vez e vou pedir para ele me mostrar na saída serial que eu apertei esse botão. Tá? Então vamos fazer o seguinte. Para eu ler o botão, eu posso armazenar o valor dele dentro de uma variável ou eu posso colocar diretamente a função digital read. Eu prefiro armazenar numa variável. Tá? Então aqui em cima eu vou criar essa variável. Vai ser uma variável booleana, que é uma variável muito pequenininha. Poderia colocar uma variável do tipo int, que é inteira, mas vou colocar bool. Tá? Bool status botão. Vocês dão o nome que vocês quiserem, tá, gente? E vou iniciar ela com 0. Ou eu posso iniciar ela com... Não, vou iniciar ela com 0. Ótimo. E aí, aqui embaixo, a primeira coisa que eu vou fazer é ler esse botão. Então, eu vou colocar aqui status, botão, recebe, digital read. E aí, aqui eu coloco o pino que está conectado a esse botão, que no caso é o meu pino 3. Tá? E agora, eu vou fazer só um if aqui. If. Botão. O que vai acontecer aqui dentro, gente? Eu poderia colocar e fazer isso aqui, ó. Ah, não, mano. Dá pra botar um hide, dá pra botar um ligado direto. Não, aqui vai ter que ser 0. Aqui vai ter que ser 1. Se status botão for igual a 0, então ele vai executar o que está aqui dentro. Tá. O que eu posso colocar aqui dentro? Serial.write. Botão pressionado. Professor, não teria que definir um guarda-estado? Porque se não definir um guarda-estado, ele vai ficar como ele vai ficar, digamos, tu aperta o botão, ele vai ligar e vai desligar. Um guarda-estado para ele ficar só ligado? Daí para apertar o botão. Só um pouquinho, gente, que estão tocando no interfone. Só um momentinho. Vizinho esqueceu a chave. Tá. Beleza, vamos ver o que vai dar aqui. Se é a simulação. Nada no meu monitor serial, não surpreendentemente. Agora, quando eu aperto o botão... Deixa eu só fazer uma outra coisa.
Vocês viram que eu dei só uma apertada no botão. E vocês viram quantas vezes que a frase botão pressionado ficou aparecendo? Isso, claro, não é só um caso de bouncing que está acontecendo aqui. Mas o que está acontecendo? Toda vez que todo esse código que está no loop, ele vem aqui, faz a leitura do botão e verifica se esse botão está em zero, ou seja, se ele foi pressionado. Tá? Daí ele escreve isso aqui na saída, dá uma nova linha aqui com print ln e volta. Tá? Na prática, além de acontecer isso, também pode acontecer o efeito de bounce, que é ele fazer essas variações abruptas de tensão. Como é que a gente pode fazer para evitar isso? Deixa eu só parar a simulação aqui. Delay. Professor, esse serial.write e println não seria a mesma coisa? Sim, a diferença geralmente é que o print a gente usa para variáveis. E o print... Peraí, gente. O serial.print ln, o ln é da nova linha, quando tu usar ele. Então, quando eu quero dar uma nova linha e eu não quero escrever nada de nenhuma variável, eu simplesmente coloco ele. Aí ele deixa organizadinho aqui. Se eu não tivesse esse cara, tipo... Vou apagar aqui. Se eu não tivesse esse cara aqui, olha como é que ficaria. Ah, sim, professor, ele fica em seguida, né? Só que eu usei no próprio println, ali eu escrevi botão pressionado e deu certo. Com print mesmo? É, com println. Geralmente a gente usa ele mais para variável. Mas pode ser também. Tá. No caso aqui, tu só colocou print ln. Isso. Tá, beleza. Já suspendemos uma linha aqui. Vamos agora colocar um delayzinho aqui. Mais ou menos uns 200 milissegundos já me basta. Vou apagar aqui. E aperto de novo. Vocês viram como só dando um pequeno delay ali já me evitou que o sistema entendesse múltiplos apertos? O que acontece aqui? Logo depois dele printar aqui na tela botão pressionado, ele vai trancar o código aqui em 200 milissegundos. Tá? É uma prática boa? Não é uma prática boa. Tá? Não é uma prática assim muito, como é que eu posso dizer para vocês? Apreciada por quem já programa microcontroladores há mais tempo. Mas nós que estamos começando agora, nos ajuda bastante a evitar problemas com esses múltiplos pressionar de botão. Tá? Imagina o seguinte, imagina que esses botões aí não são apenas para aparecer algo na tela, mas são código que vocês têm que digitar. Cada um simboliza um número. Tá? E vocês apertam uma vez o 1. E aí, seja por causa do bounce, ou seja por causa de entradas repetidas no código, ele interpreta esse um apertão como vários apertões. Vocês vão ter um problema no código de vocês. Então, esse delayzinho que a gente põe, ele evita o bounce e ele evita essas leituras múltiplas de botão. Tá? Agora, neste momento, no início da disciplina, é isso que a gente vai utilizar. Tá? Depois a gente vai tirar o delay de jogada e vamos começar a utilizar outras artimanhas. Tá? Entenderam aqui, gente? Professor, e qual outra solução se fosse mais adiante tirando o delay? Biblioteca de bounce, ou, se vocês quiserem, tá?
que eu acho mais recomendado vocês fazer o debouncing de forma no hardware mesmo. Tá? Como é que vocês fariam isso? Vou parar aqui a simulação. Eu colocaria aqui, ao invés de input pull up, eu simplesmente colocaria input. Chamaria aqui o meu resistor de pull up, que nem o Gustavo tinha recomendado. E aí, gente, eu pegaria um capacitor aqui. Não precisa ser um capacitor muito parrudo, tá? E faria uma conexão dele aqui. Vamos testar. Ah, mas se bem que se eu tirar aquele delay ali, ele vai acabar lendo várias vezes o botão também. Mas evita o problema de bouncing, tá, gente? Eu simplesmente coloquei um filtro RC aqui. Se vocês puderem fazer isso na prática, façam. É a melhor forma de evitar o problema de bouncing. Entendido, gente? E o capacitor e o delay junto poderia atuar junto ou não? Resolveria um pouco mais? Né? Ó, vamos colocar aqui, ó. Vamos começar. Eu acho que não vai dar certo isso de tirar aqui, mas vou tentar tirar. Vamos ver o que vai dar. Eu ainda tenho o problema da entrada múltipla dentro aqui do laço de repetição. Professor, eu posso compartilhar o Tinkercad com o senhor? Mandar o link dele? Porque quando eu fiz esse Tinkercad, ele também dá esse problema quando tinha o digital write. Ele ficava repetindo todas as vezes o digital, até que eu fiz esse esquema, só que eu fiz diferente. Eu utilizei uma forma diferente que o professor meu tinha me mostrado no técnico lá. Pode. Tu não quer compartilhar a tua tela? Pera aí, vamos ver se eu conseguir abrir o Tinkercad que eu mandei no chat ali, senão eu abro aqui dentro. Tá, eu vou tentar aqui, vamos ver. Compartilhar esta guia. Mais à frente não, no final da disciplina, a gente não vai mais utilizar a função digital read para ler o status do botão. A gente vai utilizar uma coisa chamada interrupção por botão. Tá? E nas interrupções por botão é essencial a gente utilizar esse capacitorzinho aqui para evitar do microcontrolador entrar múltiplas vezes no botão. Tá? Deixa eu tentar simular aqui o teu. Já vou simular direto aqui. Tá, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Colocou aqui o resistor de pull down, ligou aqui no pino, puxou aqui as saídas para os LEDs. Vamos dar uma olhada agora no código. Ah, tu botou um guarda-estado. Sim, que daí ele não dá essa reviravolta de ficar dando push pra toda hora. Aham. Show. Deixa eu pensar aqui. E teve que usar o delay também, né? Sim, porque se o delay ele ficava trocando toda hora e ficava tudo errado. É a mesma coisa. Delay salva código. Delay salva código. Assim, ó, na primeira implementação do código, beleza, gente. A gente que está aprendendo aqui junto, beleza. Entende? Mas códigos mais à frente, depois a gente vai trocar. Inclusive, quando eu ensinar para vocês temporizadores, a gente vai fazer o que eu chamo de retrofit dos exercícios anteriores. A gente vai pegar esses exercícios aqui e vai tirar o delay. E vamos usar o temporizador, que é uma técnica mais avançada para a gente tratar disso. Tá? Tem uma outra maneira de lidar. Obrigado pelo compartilhamento, Gustavo. Tem uma outra maneira de lidar com o bouncing, que é essa oscilação que tu vai ter ali no pino, que é através de uma biblioteca. Tá? Deixa eu compartilhar aqui. A gente não vai conseguir
se eu não me engano, a gente não vai conseguir implementar ela aqui no Tinkercad. Eu até vou tentar ver aqui. Deixa eu ver. Bibliotecas. Não vamos conseguir. Não vamos conseguir. Tá. Mas existe uma biblioteca, se quem tiver o Arduino pode testar ela, que é a biblioteca Bounce2. Tá? O que essa biblioteca faz? Essa biblioteca ela justamente faz isso que o código do Gustavo apresentou ali. Ela evita esse múltiplo apertar de botões e ele evita essa oscilação que acontece no pino, evita que o microcontrolador entenda isso como múltiplos pressionares. Tá? E aí, com essa biblioteca, a gente consegue substituir a função delay. Então, é mais uma maneira que a gente tem de fazer isso. Eu não vou conseguir mostrar isso para vocês, porque essa biblioteca não está disponível para a gente trabalhar com ela no Tinkercad. Mas se vocês tiverem ali a IDE do Arduino no programa de vocês, e tiverem a plaquinha, vocês conseguem implementar ela. Professor, dá para implementar ela no Tinkercad? A Bounce2? Dá para só baixar a biblioteca e enviar. Ah, sim. E aí colocar o código ali dentro, né? Isto. É uma trabalheira. É. Eu fiz isso com a biblioteca... Eu fiz com a do Ultrasonic. A do Ultrasonic é um código que tá louco. Meu Deus, deixa eu me lembrar com qual que eu fiz. Não foi com a do Liquid Crystal que eu fiz. Foi com a do... me esqueci. Eu tive que fazer isso que era necessário. Display de 7 segmentos, display... Ah, sim, a do teclado matricial. Não, tem aqui pad também, não foi a do teclado matricial. Ultrasonic, não foi do display? Não, display, o LCD, o LCD ele tem ali. Aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês, inclusive, ó. Quando vocês precisam de uma biblioteca, vou compartilhar aqui. Quando vocês precisam de uma biblioteca dentro do Tinkercad, vocês clicam aqui, ó. É a única biblioteca que ele deixa. É ridículo. É só essas aqui. Mas já vai ajudar vocês, ó. A gente vai usar Liquid Crystal e a gente vai usar aqui Pad. Ah, lembrei. Era a biblioteca de temporizadores. Era a Timer One, que se usa muito. E aí o Tinkercad não tem a Timer One, infelizmente. Daí tivemos que fazer na mãozona mesmo para configurar a timer. E é com o registrador só. Meio chatinho. Tá. Entendido até aqui, gente? Sim, professor. Tranquilo nessa parte. Vou colocar aqui o nosso delay, bom e velho nosso delay aqui, 200 milissegundos, ponto e vírgula, porque isso aqui é C++, tá? E aí vamos fazer uma coisa. Além de colocar botão pressionado no serial.read, eu quero que este código troque o estado do LED. Como é que eu posso fazer isso? Eu quero que quando eu pressione uma vez, o LED acende. E quando eu pressionar de novo, o LED apague. Tem uma maneira muito boa de fazer isso, que é utilizando a função digital read no pino de saída. Olha só o que a gente vai fazer. Eu vou criar uma outra variável, porque eu adoro criar variáveis. Não precisava, mas eu gosto. E ela vai se chamar status LED. Inicialmente, meu LED está apagado. E aí eu vou fazer o seguinte. Eu vou pedir, assim que o botão for pressionado, para que essa variável seja atualizada com o valor que eu tenho nessa porta. No caso, é a porta 12. E aí, logo depois disso, eu vou querer que ele escreva nessa porta o valor contrário que está atualmente. Então, eu vou usar a função digital write pino 12, e aí o valor que ele vai escrever vai ser isso aqui. Vocês entendem o que esse ponto de exclamação aqui na frente faz? Eu sei, mas não é como é que explica o sentido dele.
Exclamação não seria uma negação? Perfeito. Exatamente Note, no isso. caso. Note. Então, o que que acontece aqui, ó, gente? Eu li o que está no meu pino 12. Ó, eu posso ler o que acontece no meu pino de saída. Tá? É tranquilo. O que eu não posso fazer e nunca vai funcionar é eu escrever um valor de tensão no meu pino de entrada. Não vai dar bom, não vai funcionar, vai dar qualquer problema no teu microcontrolador, tá? Mas eu posso ler o que está no meu pino de saída, isso é bem tranquilo. Então, nesse caso aqui, eu estou lendo o que está no meu pino 12. Como é a primeira vez que eu estou iniciando esse código, provavelmente eu vou ler o valor 0. E aí ele vai me dar aqui para o status LED 0. Quando eu entro na função digital write, ele vai escrever no meu pino 12 o contrário do que está agora. Então, se está 0, ele vai escrever 1. E se estava 1, ele vai escrever 0. Ele nega a instrução inicial, que é declarada lá no boot. É isso aí. Vamos testar. Iniciar a simulação. Vou colocar aqui no meu monitor serial, né, para ver quantas vezes o botão foi pressionado. Clico uma vez, ó. Acendeu. Clico de novo. Apagou. Códigozinho simples. Mas a minha ideia com esse código é mostrar para vocês que vocês podem sim ler o valor de uma porta de saída. E, inclusive, isso é muito útil em diversas ocasiões. Principalmente nessas em que apenas um botão tem que fazer duas coisas. Nesse caso aqui, esse botão tem que acender o LED e tem que apagar o LED. Ou seja, ele tem que mudar o valor que está ali nele. Tá? Só nesse exemplo simples, gente, de botão e de LED, eu já consegui demonstrar como que vocês escrevem, como que vocês leem e como que vocês configuram essas portas. Tá? E um LED, ele não... A saída de um microcontrolador está acionando, neste caso, um LED. Mas esse LED pode ser substituído simplesmente por uma bomba. E esse botão ali pode ser simplesmente uma chave mecânica. Então, quando você pressiona o botão uma vez, você ligou a bomba. Quando você pressionou de novo, você desligou a bomba. Tá? O LED ele serve sempre como um indicativo luminoso, se está em sinal alto ou sinal baixo. E o botão, para nós, é qualquer tipo de coisa que envie um sinal de comando para o nosso microcontrolador. Então, só com esses componentes aqui, a gente consegue fazer uma infinidade de exercícios e de testes de lógica com o nosso micro. Beleza, pessoal? Sim, sim. Tranquilo, então. A ideia... Hã? Por enquanto, sim, professor. Mas é isso, gente. A aula de hoje é de portas de entrada e saída, era isso. É a gente ver como que vocês configuram uma porta como entrada, como vocês configuram ela como saída, o que é o efeito bouncing e como que a gente evita esse efeito. Podemos evitar através de um resistor e um capacitor na prática, ou podemos colocar simplesmente um delay aqui no nosso código, e também foi mostrar para vocês como que nós podemos fazer a leitura tanto de portas de entrada quanto de portas de saída, e como que isso pode ajudar no nosso código. Ô, professor, e sobre os valores de resistores e capacitores ali, tem algum específico ou não? Tipo assim, Então, para LED eu recomendo 220 ohms. o resistor? 220 ohms está perfeito. Para resistores de pull-up e pull-down, 1K tá ótimo. Também. Não precisa ser diferente disso. Certo, Nossa, não. eu sempre usei um K para todos. Para resistor, tu não compra para pull down e pull up. Eu tô dizendo do LED ali, 220 ohms para LED. 1K para LED, na prática, nem vai acender direito. Sim. Ah, não, eu tinha que ele fica aquele brilhinho fraco, mas... Vamos testar aqui, ver o que dá. Eu nunca tentei botar de 1K aqui. Deixa eu ver. Ele fica com um brilhinho mais fraco. Mas na prática quase nem acende. Que mais, gente? Pessoal, outra coisa. Se vocês tiverem, sei lá, essa sexta eu tô um pouco complicado, né?
Mas na própria segunda mesmo, se vocês estiverem fazendo os códigos, professor, a gente queria discutir contigo fora ali do horário de aula, de tarde, de manhã, enfim. Me manda uma mensagem no WhatsApp, professor, aparece ali no Discord. Eu costumo fazer isso com os meus alunos. Vamos discutir isso, vamos tirar uma dúvida, vamos verificar isso, vamos fazer um exercício junto. Rende bastante, geralmente, essas discussões de Discord ali. Tá? Então, fiquem bem à vontade para me chamar quando vocês estiverem estudando essa parte dos códigos ali, se tiverem alguma dúvida. Beleza, gente? Beleza. Tranquilo. Tranquilo. Façam os exercícios. Professor, essa de guarda-estado aí, não vamos entrar, né? Parte de guarda-estado, utiliza estado, define. Pode usar se quiser, né? Mas Eu acho muito mais simples do que, tipo, montar toda aquela parte do circuito ali usando o capacitor e coisa e tal. Na prática, geralmente é o que se faz, tá? Sim. Mas quando que não se faz isso? Quando o botão já tá na placa e não botaram debouncing. Entendi. Acontece. Tipo, tu pega uns kits de desenvolvimento do próprio... Tem um microcontrolador que eu uso muito, que é o TIV, ele tem 2 botões. Não tem capacitor de debouncing. Não tem. Então, tu tem que fazer via código. E aí é mais chatinho. Confesso que é mais chatinho mesmo. Tá. Beleza, gente? Eita. Então, fechou. Tá? Vou esperar vocês na segunda ali, 7 horas da noite, para tirar as dúvidas. E se quiserem me chamar antes, fiquem bem à vontade, tá, pessoal? Certo. Ok. Então tá, gente. Valeu. Daí segunda as 2 primeiras e as 2 últimas com o Frank, ou é toda... Segunda e as 2 primeiras comigo. Certo. Não era isso que eu ia perguntar. No caso, eu não entendi